Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, sou um consultor de tecnologia, de pessoas, de empresas há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer muita gente importante, muita gente que faz a diferença durante a minha carreira. E esse aqui é o nosso programa Sucesso à Brasileira. Muito empolgado com a repercussão que a gente tem tido no programa. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso, pessoas que fazem a diferença trouxermos aqui, essas pessoas vão trazendo bons exemplos, dicas, histórias inspiradoras, vão nos trazendo conceitos, vão nos ensinando. Isso vai sim gerando um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso país. Eu queria agradecer a sua audiência, pedir para você ficar até o final, pois eu tenho certeza que o episódio vai ser muito bacana hoje. Se estiver no YouTube, deixa o seu like. Se estiver vendo isso em outras redes sociais, você vai ter como me encontrar aqui, Celso Sberner, nas redes sociais. Sucesso à Brasileira também, daqui a pouquinho, do nosso convidado. Hoje eu tenho o prazer de rever aqui um amigo de longa data. Ele é consultor de empresa, ele sempre foi um executivo de muito sucesso no mundo corporativo. Ele é consultor, ele é coach, facilitador. E ele é um consultor de empresas que trata as empresas de uma forma muito diferente, com muito sucesso. Que não basta que as organizações sejam eficientes, eficazes, mas existe o componente humano. Se não houver uma evolução da alma do ser humano, as organizações não vão evoluir. É mais ou menos por aí, ele vai explicar para a gente. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Ricardo Cato. Que bom. Ô Celso, prazer estar aqui com você. Primeiramente, parabéns pelo sucesso à brasileira. É uma audiência super legal, temas relevantes e é muito gostoso estar aqui com você hoje. E vamos junto nesse bate-papo aqui, que tenho certeza que quem está assistindo vai gostar. Não, vai sim. Você sempre foi um cara de muito destaque na carreira executiva. A gente vai falar da sua carreira, da sua trajetória. A gente tive o privilégio de ter algumas passagens juntos com você ali, profissionais, muito, muito bacana. Mas vamos começar num tema já no que te move hoje, né, o Ricardo? Você coloca lá, você é aprendiz, integrador, facilitador e coach. É bastante coisa. E com tudo isso, o que te move hoje? Então, eu descobri essa vocação de aprender e de transmitir o aprendizado e ajudar outras pessoas a aprenderem como uma coisa natural, genuína, da minha alma. Então, eu sou uma pessoa que gosto de estudar diversos temas complexos, relacionados a organizações, relacionados ao desenvolvimento humano, relacionado à cultura, à sociedade. E conforme eu vou aprendendo e vou me transformando, isso vai transbordando nas relações que eu tenho com pessoas, com organizações e nas comunidades onde eu frequento, né? Então, hoje a gente vive muito em comunidades, né? Em comunidades de empresários, de coachings, de gente de RH, de gente de sustentabilidade e, portanto, essas conversas nutritivas elas me nutrem e eu tenho certeza que afeta e nutrem outras pessoas também. Que bacana isso, né? Bom, e nós vamos falar da sua carreira. Eu te conheci muito ali, consultor, engenheiro, né? Então, sempre para mim você era referência em planejamento de produção, em supply chain, né? Um cara que começou muito, se falasse, pô, Ricardo K, pô, excelente consultor lá, o cara tem toda a manha disso. E eu lembro de você depois também, né, líder de empresa de consultoria, assim, desse aspecto humano. Mas quando a gente vai olhar, né? E aqui, pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar o Ricardo Cato nas redes sociais. Legal seguir ele no LinkedIn, legal nas redes sociais, tem muita coisa bacana dele para quem tiver interesse, mas você vê que salta muito esse lado humano, né? Que você fala que a gente tem que evoluir como pessoas prioritariamente, É, né? Então, pessoas, talvez você que sempre foi muito bom de lidar com pessoas, mas pessoas, então, foi elevado ao primeiro plano. Então, vou falar um pouco da minha própria história como um exemplo e tenho certeza que outros entrevistados seus, se fizerem essa reflexão, também vão reconhecer uma certa trajetória, uma certa jornada. Normalmente, quando a gente se forma num curso técnico igual a engenharia que eu fiz, a gente tem um skill para ser aplicado.
E a gente vai aplicar junto com tecnologia, etc e tal, num objetivo de obter produtividade e eficiência Uhum. nas organizações. Então, passei um bom período da minha vida sendo um consultor, um expert, conhecendo tecnologias e métodos de planejamento de produção, de programação de fábrica e de supply chain, etc. e tal, para ajudar a É, produtividade de organizações, né? ótimo. Então, é natural que você use esse expertise. Conforme você vai crescendo, você passa a ser um orquestrador de expertises. Então, por isso que você vai pegar a função de diretoria de uma empresa de consultoria, de sócio de uma empresa de consultoria, porque você coordena expertises e os clientes estão comprando esse expertise de uma forma coordenada. Sim. Então, É isso aí. é isso que você está fazendo. Chega uma fase na vida que essas coisas te dão, óbvio, retorno financeiro, prestígio, conhecimento, mas começa a faltar outras coisas. E aí é que vem o chamado da alma. Porque aí você começa a falar assim, mas qual é o meu propósito? O que eu vou passar a vida ajudando organizações a ganharem produtividade ou tem algo a mais que pode vir? E aí é que vem, que conecta com essa questão do desenvolvimento humano, ou seja, a partir do momento desse autoquestionamento, dessa reflexão mais profunda, você começa a perceber como a jornada está acontecendo e quais são os próximos passos do desenvolvimento humano para liberar potencial de impacto, potencial de produtividade, eficiência, etc. e tal. Entendi. Então, Então, uma evolução natural que você está falando, que vai chegando com maturidade, você consegue perceber que não é só o orquestrador de de skills, de talentos, talentos, de pessoas ali, mas que tem um lado de evolução que tem que trabalhar ali na evolução, né? exato. É um pouco de quem estava falando, talvez, fora aqui do programa, de um pouco de legado, de crescer. Tem um pouco por esse lado também, de falar assim, ó, você vai deixar Então, uma evolu... em que momento vem essa reflexão de que eu vou deixar um legado? Não é É, no início de carreira, onde você é não, claro que não. um skill centric, né? É, Você está é, desenvolvendo, botando o seu skill para funcionar. Você é um expert em um determinado assunto e você está sendo chamado pela sua expertise. O legado ele é é, um é isso. estágio próximo, né? Que é, putz, tá bom, mas isso está impactando o que a sociedade? Isso está impactando o que o planeta? Então, É. E aí você começa, e é legal, você começa a usar essa experiência para muita coisa, né? Para ser como você, e nós vamos falar mais para frente lá, como você é conselheiro de várias empresas, você trabalha com startups, com outras organizações, com comunidades, como você está falando, com muita coisa bacana. E nesse monte de coisa que você fala, e eu estava lá, por isso que eu falei, pessoal, que vale muito a pena olhar LinkedIn, redes sociais do Cato, que tem muita coisa de temas relevantes ali, né? Você fala de SG, de sustentabilidade, fala de muita coisa de temas que você vê que é para a evolução das pessoas, mas tem um que salta aos olhos lá, quando você fala de capitalismo consciente. O que é o capitalismo consciente, Ricardo? é, a sociedade vem numa transformação de reflexão, né, basicamente puxado pela linha progressista, que vem de uma era de discutir direitos humanos, de discutir preservação do planeta, etc. e tal. E há um tempo atrás, essas discussões elas não colavam muito no mundo do setor privado, das organizações, porque falava, isso aí é abraçar a árvore, né? A sustentabilidade é o tema de abraçar a árvore. Sim. Quando veio o conceito do capitalismo consciente, ele deu uma cola legal. Ele falou assim, poxa, usar negócios para promover prosperidade de forma ampla, não só para a organização, mas para os stakeholders que É, afetam. para Então, todo mundo em volta. quando eu entendi esse conceito, eu falei, esse tema é um tema que facilita as conversas no mundo organizacional, no mundo empresarial, no setor privado. Não é tão simples no setor público. Ou seja, quando eu Aham. falo de governo, a palavra capitalismo já começa É, a ter desconfortos, né? sim, Só sim. isso, É, e para muitos parece que não casa o tema capitalismo com consciência. Então, assim, é, ou você é capitalista ou você é consciente, sabe? sabe? É. Então isso começou a me intrigar, né?
E olhando para onde a gente opera, né, no Brasil, o Brasil ele depende muito, ela tem muita intervenção de Estado. Então, você não vive um capitalismo puro, você vive um É, capitalismo que tem uma combinação de, sei lá, talvez 45, 50% do PIB passa por transações com o governo. sim. Então, né, então você tem um limitador da lógica capitalista de livres transações, etc. e É, tal. E o termo consciente me despertou uma outra dimensão de estudo. O aham, que é desenvolvimento de consciência? Então, eu lendo os livros do capitalismo consciente, eu fui percebendo nas histórias é, muitos líderes que aplicaram essa lógica de consciência nos seus negócios e transformaram os seus negócios. São cases muito inspiradores. aham. Mas eles não diziam como aqueles líderes se transformaram para ter aqueles cases. Então eu fui buscar ferramentas, instrumentos que pudessem me instrumentalizar para entender o que é a evolução de consciência. E isso abriu um outro campo totalmente novo para mim, entende? Quando eu leio lá capitalismo consciente, eu fico pensando que, tá bom, o capitalismo tem um pouco essa aura de que sim, você vai fazer negócios e ganhar dinheiro a todo custo. Aí quando você põe a palavra consciente, vê se eu tô. E, bom, estamos tendo aula com você aqui. Quer dizer que não é a todo custo, é isso. O consciente é que você tem que trazer um pouco de sei lá, na hora de ganhar muito dinheiro, sim, pera, isso aqui tem que ter uma consciência e ajudar isso de alguma forma. É Não, algo assim? Sim. basicamente é o seguinte, um negócio ele precisa gerar valor para todos os stakeholders. Aham. Não adianta gerar valor para o acionista à custa de pagar maus salários e explorar a mão de obra ou explorar o meio ambiente, extrair recursos naturais, Entendi. explorar a comunidade, porque você está fazendo um capitalismo É, selvagem, entende? é, Então, quando você tem consciência de que, como uma organização, você opera com todos esses stakeholders, inclusive a natureza, o planeta, você busca uma nova forma de operação que seja equilibrada, que gera retorno para o acionista, mas gera retorno para colaboradores, para clientes, para fornecedores, para a comunidade de entorno, é. para os vizinhos. E hoje tem valor isso, né? Talvez algum tempo atrás, não, né? Talvez algum tempo atrás era retorno do acionista e acabou. E se você está Exato. destruindo lá uma floresta, se você está jogando coisa no oceano, não tem muito problema, né? Você está gastando muito dinheiro que podia ser usado em outros países, sei lá, PIB de outros países. Acho que isso funciona hoje? Isso já tem realmente um valor maior, essas empresas que usam esse Então, capitalismo consciente? aí tem uma coisa pendular, né? A gente está vivendo um momento de alguns governos negacionistas das questões das mudanças climáticas É, que estão tentando destruir um pouco dessa lógica que foi sendo construída. E isso é natural se você olhar a jornada de desenvolvimento da humanidade, idas e vindas, né? Então essa questão do conservadorismo e do progressismo. Então, se eu olhar assim, o conservador ele quer preservar. Por que ele não preserva a natureza também? pois é. Né? E o progressista ele quer evoluir, ele quer. Então, você entende que existem polaridades que hoje estão polarizadas, politicamente falando, que está dificultando a gente encontrar espaços de diálogos onde a gente possa ter soluções que são uma combinação desses valores. É, Os valores de preservação e os valores de progresso. sim. De liberdades, mas com responsabilidades coletivas, É, responsabilidades sociais, né? Liberdades individuais. Então, exatamente uma discussão super importante. É, até pouco tempo atrás, não, ainda existe, na verdade, uma discussão muito forte sobre diversidade, equidade e inclusão. sim. E isso estava pautando áreas das É, empresas, mudança na cultura, para ter diversidade, equidade e inclusão. Aí, conservadora, que acha tudo isso aqui
uma grande besteira e volta lá para uma lógica de meritocracia, eficiência e inteligência. Nem o céu, nem a terra. Ou seja, eu não, essa é isso que está faltando hoje no diálogo. Ou seja, como é que eu equilibro oportunidades para todos se desenvolverem e, ao mesmo tempo, reconheço o mérito de quem faz algo diferenciado. Pois é. Então, você acha que a gente está dando um passo atrás nisso que você está falando, que nesse capitalismo consciente, nessa fase atual de mundo? Na verdade, isso é pendular. Se olhar isso na história, pendular é isso, vai para lá e vai para lá, vai para cá, aumenta assim. Exatamente. Na história também acontece isso, né? Se você tem olhar momentos que a época do iluminismo, que teve uma grande transição, ele não aconteceu à toa. Teve pensadores que diziam que a Terra não era o centro do universo, que foram para a fogueira, entendeu? Até a ciência ganhar então essa relevância e andar. E hoje a ciência é uma narrativa, mas você tem você tem a parte, vamos dizer, das crenças religiosas, do misticismo, você tem a ciência, mas você tem agora o pós-ciência, ou seja, como é que eu combino as coisas científicas com as coisas do que a gente chama de mistério, né? Que é a física quântica está trazendo informação importante aqui. Que legal. Então você tem outras dimensões que estão explicando melhor os fenômenos. Sim. Né? Então agora então se estou aqui aprendendo, né? Você está falando assim, algumas coisas assim, né? O capitalismo consciente é importante, você não está no extremo, nem o céu, nem a terra, né? Nem aqui, todas aqui, talvez não só essa imagem que tem de só ficar lá abraçando árvore também. Então tá bom, não é isso, vamos fazer uma coisa consciente, né? E para isso precisa de meio termo nas coisas. Eu preciso de balanceamento, de balanceamento de capitalismo e consciência, eu preciso de balanceamento de setor privado e setor público e terceiro setor. Eu preciso do terceiro incluído, que é o termo que a quântica utiliza. Ou seja, as soluções vão vir de quando eu consigo sustentar polaridades. Então é importante ter o equilíbrio entre essa história do que é capitalismo, do que é o não capitalismo, é isso? De alguma forma assim? Não. Vou te falar uma questão qual que é o conceito de polaridades, né? O mundo se manifesta de forma polar. Sim. Masculino e feminino, dia e noite, inverno e verão, é isso. Então, com esse conceito de polaridade, eu vou falar o seguinte: tudo que eu olho para uma organização, estrutura e fluidez, controle e autonomia. Então, quando eu equilibro essas coisas, um terceiro elemento emerge. Né? Então, voltando lá na pergunta, um terceiro elemento emerge. Então, porque se eu sou só controle, se eu valorizo o controle, eu negligencio a autonomia. Entendi por onde é o caminho. Entendeu? Se eu negligenciar a autonomia, se eu sou uma empresa de controle, tem coisas boas no controle? Tem. Ótimo. Dá previsibilidade, eu tenho um senso de direção, eu sei como as coisas estão acontecendo, mas o over-control, ele também tem prejuízos. Muita burocracia, ninguém consegue tomar decisão de nada, precisa de alçada para tomada de decisão, as pessoas não têm senso de propriedade. Tá bom, então qual que é o antídoto para o supercontrole? Autonomia. Autonomia é bom? Poxa, as pessoas têm senso de propriedade, elas saem fazendo as coisas. Se eu supervalorizar a autonomia, o que pode acontecer de errado? Pode acontecer bagunça, perda de eficiência, duplicidade de coisas. Então, onde está o equilíbrio? O equilíbrio está eu trabalhar os aspectos positivos do controle e os aspectos positivos da autonomia. E aí surge um terceiro elemento. Isso está a serviço do quê? Está a serviço de uma produtividade. Entendi. De
de um resultado positivo de qualidade. Muita coisa. Agora, para trazer isso, né, o Ricardo, para as empresas, né, você fala, você trabalha numa agenda positiva hoje. Você trabalha levando esses conceitos para as organizações de alguma forma. É isso, de encontrar esse equilíbrio. Não basta ser organização super matemática, engenheira, eficiente, que funciona. Não, é isso. Não, eu acho que aí, voltando um pouco na minha trajetória, né, eu trabalhei com você, inclusive, em implementações de software ERP, onde o foco era implantar processos e tecnologias para aumentar a produtividade. Depois eu fui para supply chain, que era coordenação de cadeia, integração de cadeia, colaboração, que já é um passo um pouco mais evoluído do que a produtividade individual, né? Eu preciso de uma produtividade de cadeia, né? Aí eu fui para a sustentabilidade. E na sustentabilidade eu percebi que o desafio era a colaboração entre organizações. Organizações do setor privado, do terceiro setor e do governo. Porque o tamanho do desafio do desenvolvimento sustentável é de outra natureza, é de outra ordem. Nenhuma empresa vai resolver o problema sozinha, nenhum governo vai resolver o problema sem o setor privado e nenhuma ONG vai resolver o problema sem essa articulação. Então, aí eu percebi a importância de uma colaboração e aí você vai vendo que os mapas mentais de cada um desses atores é muito, muito diferente. Sim. Então eu precisava trabalhar no mapa mental. Quando eu falo mapa mental dentro de uma organização, tem a ver com a cultura. Tem a ver com o jeito com que a organização interpreta o mundo e se manifesta no mundo. Então é a cultura organizacional. Quem desenvolve a cultura organizacional de uma empresa é a liderança. Então, o nível de consciência da liderança afeta a qualidade da cultura organizacional, que afeta a capacidade daquela organização interpretar o mundo e se manifestar no mundo. Sim. Isso eu estou falando tanto para terceiro setor, como órgãos de governo, quanto empresas privadas. Então hoje você fala assim, vamos desenvolver esses líderes então, como pessoas. Eu preciso, na verdade, eu trabalho a gente trabalha na consultoria que eu trabalho junto com o Marcelo Cardoso da XI. A gente trabalha em 3 dimensões. Numa dimensão do indivíduo, que é o desenvolvimento do nível de consciência, da capacidade do indivíduo de integrar perspectivas diferentes. No nível de times, da organização, que é como é que as pessoas se relacionam, como é que elas têm propósito compartilhado, como é que são as relações de poder, qual que é a criação de valor conjunta das relações, e a nível de organização, que é cadê o propósito da empresa, a visão, os valores, a estratégia, o modelo de gestão, a forma de tomada de decisão. E a gente trabalha as 3 dimensões ao mesmo tempo. Entendi. Para montar aí a empresa consciente, ou a empresa ou a organização consciente. Podemos dar esse nome consciente dessa história. Muita gente que vem aqui fala que sem esse tripé, né, de mercado das empresas, a sociedade civil e o governo, se não trabalhar junto isso, a gente não vai conseguir transformar o nosso Brasil e vamos ter menos exemplos de sucesso brasileira. E você que está numa consultoria, né, você trabalha também, né, com essa consultoria que faz isso. Você acha que está funcionando isso no Brasil? Esse desafio não é só brasileiro, é um desafio global e passa por uma nova camada de organização da sociedade, né? Se pensar na evolução, né, os átomos se juntaram e formaram células, as células formaram moléculas, as moléculas formaram organismos, os organismos se juntaram e formaram a estrutura mais complexa que a gente tem hoje, que é o ser humano. O próximo nível de complexidade é a interação entre seres humanos, as organizações. Ou seja, para uma organização dar certo, aquela somatória de seres humanos que circulam na organização passam a ter, né? Isso faz a organização ser mais ou menos eficiente, mais ou menos produtiva, mais ou menos impactante na sociedade. Quando eu olho para o tema sociedade, é uma outra camada de complexidade, que é a articulação entre organizações.
Sim. É olhar para as mesmas questões, é compartilhar perspectivas, é propor soluções em conjunto. Então, é um outro nível de complexidade. Para compreender esse nível de complexidade, as lideranças precisam estar num outro estágio de complexidade. Sim. Vou te dar um exemplo prático. A cidade de São Paulo é uma cidade complexa. Sim. Se eu olho do primeiro andar do prédio, pela janela, eu vou entender um certo grau de complexidade. Eu vejo o trânsito daquela rua, eu vejo aquele emaranhado de fios no poste, eu vejo as pessoas andando para lá e para cá. Mas quando eu vou no 29º andar do prédio, eu enxergo outro grau de complexidade da organização da cidade. Eu começo a ver os fluxos, eu consigo ver o relevo, eu consigo ver os prédios altos, os prédios Claro. baixos, onde tem concentração de prédios, onde tem vista de parque, de árvores, etc. e tal. O entendimento Então, esse desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento vertical, infelizmente, não é só apertar o botão do elevador e ir para a cobertura. Entendi. Ele requer um trabalho interno de autoconhecimento importante para que eu consiga integrar essas perspectivas. Porque se eu for com a mente do primeiro andar para a cobertura, eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu preciso ter uma mente capaz de ler essas perspectivas de complexidade. Sim. Por isso o desenvolvimento vertical, que a gente chama, que ele é diferente do que a gente fala do desenvolvimento horizontal. Desenvolvimento horizontal é skills. A gente aprendeu lá, sei lá, fez o curso de administração, depois aprendeu finanças, aprendeu marketing, aprendeu estratégia, aprendeu RH, aprendeu não sei o quê. A gente vai acumulando skills. Só que isso não necessariamente muda o nosso paradigma de entender a complexidade. Não necessariamente. É importante, ele é componente, mas não é suficiente. E eu entendi. Então exige um desenvolvimento das lideranças, certo? As lideranças têm que estar num estágio para poder Lidar com a complexidade. lidar com a complexidade. Você falou que isso é um desafio, não é só brasileiro. Eu entendi que é um desafio global, né? Vamos formando o ser humano organizações, e as organizações interagindo, elas têm que estar funcionando melhor, e os líderes têm que estar vendo isso de um outro patamar. Isso exige evolução, se eu estou entendendo bem, evolução dos líderes, desenvolver como pessoas, exigem habilidades, exige muito estudo. é, e voltando àquela história do Brasil, você acha que o, o ser brasileiro tem alguma vantagem em relação a isso? Essas nossas características de brasileiro? Ou você acha que não faz diferença, gente? Tem vantagem sim. Mas também tem desafios. É, O primeiro desafio, que eu vou começar pelo desafio para depois falar das vantagens. O primeiro desafio é o espírito de vira-lata. é, Esse espírito de vira-lata faz a gente valorizar o que vem do norte global, as tecnologias, as metodologias, mais do que o que a gente faz aqui. sim. E aqui vem um momento histórico importante do Brasil. A gente está resgatando a sabedoria dos povos originários, a gente está valorizando coisas simples, Uhum. a sabedoria da natureza. E a gente tem uma natureza abundante para isso. A gente tem história para isso. O nosso povo talvez seja a mais diversidade cultural possível. O Brasil tem, além dos povos originários, descendentes de africanos, descendentes de todas as nacionalidades É, europeias, descendentes das nacionalidades árabes, do Oriente. Talvez seja a maior colônia italiana fora da Itália, a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior colônia árabe fora dos mundos árabes. Talvez o Brasil sim, tenha, sim. tenha tudo isso. É, Então, e a gente vive em relativamente paz. Ou seja, a gente não tem, é, a gente tem uma característica como povo de ser extremamente tolerante a crenças religiosas diferentes, a
a culturas diferentes. Isso se manifesta na diversidade da nossa comida, Sem na dúvida. diversidade das músicas, culturais, música e tudo que a gente produz culturalmente. Então, você vê, e a gente tem a maior biodiversidade do planeta, É. né? Ou seja, só ainda dentro do seu parênteses, que é muito bom, né? Não é pra gente ter complexo vira-lata. Exato. Não é. Só que as soluções têm que ser soluções à brasileira. E aí vem por isso que o seu podcast ele é importante. Quais são as soluções à brasileira que a gente está começando a produzir? Porque se a gente ficar tentando replicar modelos da Europa ou dos Estados Unidos, ou de onde foi, tá certo? Sem respeitar essas coisas, eles não vão levar a gente aonde a gente pode chegar. Eles talvez sejam passos incrementais, mas eles não levam a gente onde a gente pode. Para levar a gente onde a gente pode estar, o lugar onde o Brasil pode estar, a gente precisa das soluções da brasileira. Uhum. Entendi. Entende? E aí eu tenho vários exemplos pragmáticos de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a integração agricultura-floresta Aham. É uma coisa brasileira, brasileira. Ou seja, brasileira vindo da nossa característica de dificuldades e necessidades, né? eu consigo produzir agricultura, consigo gerar renda para a população sem destruir floresta. É. Isso é uma solução típica desenvolvida no Brasil que a gente domina já. Então, a principal o principal fator de gás de efeito estufa do Brasil, que é o desmatamento, ele pode ser totalmente revertido. Uhum. Porque a gente não vai deixar de produzir alimentos, que é uma principal característica do Brasil, em termos de celeiro do mundo, Respeitando a floresta. respeitando a floresta, regenerando a floresta, produzindo, mantendo o pulmão verde do planeta, entende? Então, é esse tipo de solução. Agora, se a gente for pegar a linha de produtividade da era industrial capitalista, faz quilômetros e quilômetros de plantação de soja, Pois é. sem diversidade, destruindo o solo, a qualidade do solo, entendeu? Perdendo fauna. Então, isso, na verdade, é pelo que você está falando, a gente está. Você acha que a gente está saindo desse complexo vira-lata? Ele já é muito menor, a gente já saiu. Que estágio que a gente está? Eu acho que tem pontos de acupuntura na sociedade acontecendo. Isso é que é legal, né? Ou seja, tem muitas organizações que já evoluíram para esse pensamento e a gente está num momento importante político, porque a retomada de uma linha política progressista que a gente teve recentemente, ela faz essa agenda entrar na pauta, que o governo anterior tinha tirado essas agendas da pauta. Uhum. E aí você abre a oportunidade de uma transição econômica verde, olhando como uma potência. E aí você vira um exemplo disto para o mundo todo. Sim. Então, é óbvio que tem desafios, tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa para acontecer, mas é uma oportunidade maravilhosa e que ajuda a convergir visões, modelos mentais diferentes. Então, quando você me perguntou lá, mas o Brasil está evoluindo, a coisa que mais está emergindo hoje são coalizões para o desenvolvimento sustentável. Sim. Que essas coalizões é uma somatória de organizações do setor privado, público e terceiro setor em prol de encontrar soluções para o desenvolvimento sustentável. Sim. E isso é o caminho. Ainda tem muita coisa para andar, porque, de novo, as pessoas que se engajam nisso falta uma componente que é o seguinte: como que eu me desenvolvo ao estar engajado nisso? Como é que é o meu processo de desenvolvimento? Porque o dentro e o fora são duas faces da mesma moeda. Se eu tenho um desenvolvimento interno, eu tenho uma produção externa adequada. A crise que está fora, ela também é uma crise interna. Não é à toa que você tem uma crise climática, uma crise econômica e uma crise de saúde mental acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E a gente dá o nome disso de policrises ou metacrises. Né? Então,
essa confluência de diversas crises, elas são reflexos do mesmo fenômeno, Sim, que é um fenômeno de internalização, de voltar para dentro. Então, o avanço das coalizões, ele precisa ser equilibrado, porque assim existe, de novo, a polaridade, né? Eu quero afetar de forma positiva, eu quero criar um impacto positivo na sociedade e no planeta. é, Isso é para fora, é na sociedade e no planeta. Eu sim, preciso fazer um trabalho, eu preciso equilibrar com o interno, o para dentro, é, porque o interno e o externo é uma polaridade. Se eu focar no externo e negligenciar o interno, eu vou ter, vou limitar a minha sim, evolução. sim. O equilíbrio do interno e do externo está a serviço do terceiro incluído lá que a gente fala, está a serviço do. É engraçado, né, que você traz muitos pontos aqui que muitos convidados tocaram de alguma forma, né, de você falar dessa história do complexo vira-lata. Eu até vi que tem um artigo que você escreveu dando toda a parte histórica de isso, né? Depois, como eu falei, vale a pena usar ir atrás das redes sociais do Ricardo Cato, do vira-lata, que a gente tem que acabar com esse termo, inclusive, mas ele sempre surge aqui no Sucesso Brasileiro, as pessoas falam disso como uma coisa que a gente tem que acabar, porque o Brasil tem muitas qualidades, né? E tem essa capacidade de fazer as coalizões que você está falando, né? Floresta e agronegócio, por exemplo, né? Tem que andar juntas e não polaridades no extremo, né? Uma das convidadas aqui, a Ana, conhecia muito Juscelino Kubitschek, né? E ela falou uma frase que eu aprendi aqui, como eu aprendo em cada episódio. Falou assim, que Juscelino falava assim, eu não vou nem à esquerda, nem eu vou à direita. Eu vou com o Brasil para frente. Né? Então, muitas vezes, não trazendo isso para a política, que a gente não fala aqui, né? Mas acho que também é disso de, tá bom, não aos extremos. Calma, eu entendo, claro que tem vários conceitos sobre isso, mas vamos às coalizões que você está falando. Isso pode ser um diferencial do Brasil, né? A gente tem capacidade de fazer coisas diferentes. Em relação aos líderes, né, que você está nos ensinando aqui, precisa do desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que o líder brasileiro tem algumas características fortes, né, dessa história, é, mas tem um lado que tem que gastar mais tempo, acho que lendo, estudando, se desenvolvendo, e talvez aí a gente pode ficar um pouquinho atrás de líderes, de outros líderes, de outras, ah, de outras nações, talvez. Não sei se você acha que é isso ou não. Você acha que a gente tem um nível de liderança nas organizações, nas empresas, já um nível adequado? O que você acha? Baseado na sua experiência, É, você, é. consultor, está trabalhando com líderes há vários anos e já trabalhou fora também com líderes de outros países. Como é que você compara essa liderança? Então, eu acho que tem vários recortes para serem feitos, né? Tudo depende do estágio da organização, se eu tenho um líder adequado para aquele estágio da organização, que leva a organização para o próximo estágio de maturidade, né? Então tem a história das startups, né? Tem o early stage, a aceleração, aí quando cresce você precisa de outras competências e outras análises. Então é um pouco disso. E você tem o líder adequado, com a maturidade adequada em cada um desses estágios, né? Então não dá para dizer Generalizar. generalizar, falar assim, que tipo de líder que a gente tem, né? Agora eu posso olhar assim um pouco da transformação que está acontecendo no Brasil. O Brasil historicamente ele foi colonizado numa lógica de exploração de recursos naturais, Sim, total. utilizando mão de obra escrava. Foram 300 anos de escravidão. E quando a escravidão acabou, na verdade, você deixou toda aquela população ao léu. Você não Sim. teve um trabalho de inclusão verdadeiro. Então você tem hoje uma dor cultural que aos poucos está começando, né, esses movimentos antirracistas, afirmativos, os espaços
que estão sendo dados e são conquistados, na verdade, às vezes a força, né? Isso tá, de uma certa forma, começa a gerar uma cura Aham. na sociedade. E quando essa cura vai acontecendo, a gente vai resgatando a potência do Brasil. Então, é uma longa jornada. Sim. Infelizmente, Aham. né? Eu gostaria que fosse É. mais rápido, né? Então, quando a gente fala de liderança, por que a gente fala muito de ter mais mulheres na liderança, de ter diversidade na liderança? Porque essa diversidade traz outras perspectivas. Quando a gente veja que às vezes os painéis de debates ou homens brancos, cis, todo mundo lá em volta do cara que está falando, etc, etc e tal, você fala, cara, essa conversa não anda, É. porque não tem diversidade naquele grupo que está pautando alguma coisa para a gente em termos de. Agora, se eu tenho mais mulheres na liderança, primeiro eu começo a equilibrar essa tradição exploratória do Brasil, de explorar recursos naturais, com uma coisa que a energia feminina tem, que é de preservação de vida. Sim. Energia da luz, a mulher dá É. luz, ela Ótimo. tem, entendeu? É, Então, ótimo ponto. quando eu tenho esse equilíbrio, eu começo É. a ter um progresso diferente, entende? Sim, sim. Então, é nessa lógica, ou É seja, por aí. a maioria que está na organização, liderando organizações hoje e tal, tem uma energia masculina muito forte, Sim. de conquista, de estrutura, planejamento É. e execução e produtividade. Está desequilibrado. Sim. Eu preciso do acolhimento, do afeto, da visão holística, do longo prazo, da preservação do É ambiente, isso. das condições. Então, esse é o desequilíbrio que a gente está vivendo hoje nas organizações. É. E, infelizmente, vou voltar aqui para o setor privado, a gente tem mecanismos de incentivo É. que continuam reforçando essa liderança pragmática, de É. resultado, de produtividade, né? Esse é um dos vícios do modelo capitalista, Sim. Sim. entendeu? Sim. Então, aqui é que é a chave, ou seja, quando eu tiver uma sustentação dessas polaridades da energia masculina e feminina, É. por exemplo, ou da diversidade de perspectivas, eu vou ter um outro grau de resultado, Sim. uma outra qualidade de resultado. Sim. É isso. Não, que bacana, ô Ricardo, escutar você falar sobre desenvolvimento dos líderes, das pessoas, do ser humano, né? Porque fazia alguns anos que a gente não conversava. Eu sempre vejo que você escreve bastante, vejo lá publicações, você já esteve em outros podcasts assim, mas, mas é engraçado, né? Eu que conheço a sua carreira, a sua trajetória, né? Então eu conheço você do outro lado. Aproveitando para falar um pouco da sua carreira, né? É, você fala uma coisa muito bacana que são os setênios, né? Você fala, olha, os setênios só marcaram a minha carreira, mas você começou lá muito técnico, consultor e teve toda essa base de empresas, né? Ser consultor e trabalhar te ajudou desde o começo, lá trabalhar nas empresas, em processos, te ajudou? E como é que é essa história dos setênios? Não, o processo de consultoria é maravilhoso, porque te permite entender modelos de negócios diferentes, sistemas diferentes, formas de operação. Atender tantos clientes foi dando imersões em culturas diferentes. Então, por que É, que tal empresa opera desse jeito? Qual que é o fator crítico de sucesso dela? Então, essa visão sistêmica holística, ela foi alcançada, né? Eu consegui conquistar isso a partir do trabalho de consultoria, é. prestando serviço nas empresas. Eu E defendo também, só um parênteses, eu sempre defendo para todo mundo, eu também venho nesse mundo de consultor. Se você está começo de carreira, se você tem a oportunidade de trabalhar em empresas de consultoria ou com consultoria de alguma forma, você vai frequentar vários ambientes, vai empreender com essa diversidade de empresas, né? Fechei exatamente. meu parênteses só defendendo aqui o nosso lado. Não, perfeito. Então, isso é uma característica. E eu tive lá no início da carreira, na Pricewaterhouse, eu tive um mentor que me deu a dica.
Ele falou o seguinte, ó, aproveita a oportunidade para aprender sobre o que não, para além do que você está fazendo. Você está lá resolvendo problema de gestão de estoque, mas vai para além disso. E essa curiosidade de ir para além disso, de entender a cultura da organização, como é que é a tomada de decisão, etc e tal, foi ampliando a minha capacidade de perceber esses temas. Sim. Então, isso vem da carreira de consultoria e etc e tal. Quando eu fui para a sustentabilidade, a, a lógica de perceber o sistema não estava mais suficiente. Uhum. Porque quando você olha o sistemão, que é governo, setor privado, terceiro setor, economia, etc e tal, precisava de outros elementos. É. E aí o capitalismo consciente que me despertou para o tema de desenvolvimento de consciência, desenvolvimento de maturidade. Que aí eu falei, pô, aqui eu tenho uma nova dimensão de aprendizado que eu preciso não só entender cognitivamente, mas incorporar, viver isso, para que eu consiga oferecer isso nos trabalhos. Então, eu diria para você que hoje ainda faço alguns projetos de consultoria, mas eu gosto bastante de fazer mentoria e trabalhar como conselheiro consultivo. Entendi. Porque a mentoria e o conselheiro consultivo me permite acompanhar a evolução no mais médio e longo prazo. Uhum. Às vezes os projetos de consultoria eles são tiro curtos. Você faz uma intervenção e aí acabou o projeto, você entrega um monte de PowerPoint e um monte de processos e etc e tal, mas você volta naquela organização um ano depois e parte daquilo se perdeu. Sim. Então, ficar acompanhando a evolução, e principalmente no trabalho de mentoria de gestores, de decision makers, de empreendedores, no caso de empresas, de startups, empresas familiares, né? Empresas familiares que estão passando pelo desafio da sucessão. Então você tem ali todo um modelo que trouxe sucesso até aqui, aí você tem uma nova geração que tem ideias diferentes, então lidar com essa questão geracional. Então tem muita coisa bacana para você operar ali. E aí a vantagem que eu sinto a vantagem não, mas na verdade assim o que eu consigo aportar é que eu consigo falar de negócios por conta da história de empreendedor e de consultoria, mas também consigo articular esse tema do desenvolvimento humano, das dinâmicas do sistema que as organizações Muito vivem. bacana, Então, tá completo ali. E essa história dos setênios, que acontecem, tudo acontece de 7 anos. é, Tudo não, né? Quase tudo. na verdade, isso vem da antroposofia, né? Uma visão lá do Rudolf Steiner, de que a cada 7 anos a gente tem uma reformulação. Então, se você olhar o desenvolvimento humano, isso é bem claro, né? Principalmente a infância, a adolescência, o jovem adulto. E aí é que vem a teoria que eu mais me apeguei recentemente, que é a teoria do desenvolvimento do adulto. Porque até 40 anos atrás, a gente achava que o desenvolvimento do ser humano, quando chegava a 21, 25 anos, ok, então o ser humano está pronto. E isso não é verdade. O ser humano continua se desenvolvendo. Só que pensa de 7 em 7 anos, né? Você fez 21, 28, novos valores, né? Você está, sei lá, pensando em constituir família, conquistar prosperidade financeira, adquirir bens materiais, etc. E tal. Aí você vai para os 35, você está no auge dessa produtividade, fazando isso. 42, a crise dos 40, né? Putz, será que para onde vai minha carreira agora? O que está acontecendo? 49, esse questionamento ele chega no auge do tipo assim, o que eu estou fazendo está agregando valor para o mundo? Qual é o legado? Entendeu? Aí vai para os 56, um novo conjunto de valores começa a entrar
no radar, e alguns outros passam a não fazer mais sentido. Putz, essa briga eu não vou mais comprar, esse assunto já não é mais tão relevante, não vou mais me incomodar com esse assunto, mas esses assuntos me interessam, É, esses assuntos eu quero estar presente, essas conversas fazem sentido. Então a sabedoria vem amadurecendo naturalmente. Eu já faço 60 esse ano, né? Então já tô, uhum. eu Tô tô, pensando no 63 já. já tô pensando no 63, você 63. sabe o que vai acontecer? Não, você ainda não pensou muito lá. É uma lógica de sabedoria, é uma lógica É que nem assim, né? Hoje a gente joga futebol, né? Não é um bom Boa, dia para falar disso, mas não. é, Vou pôr uma aguinha pra você aqui. você se coloca tão bem no campo que a bola passa por você e você Pois é. sabe, você distribui a bola e faz acontecer, não é isso? Então, Mais lento. Bem mais mais lento, lento. mas às vezes acontece. Mas esse mais lento te permite saborear as coisas, Sim, te sim, sem dúvida. permite, entendeu? Sem dúvida. Então ele traz uma outra qualidade, porque aquela coisa rápida, muitas vezes você não vê passar, você É, nem desfrutou do que é, está acontecendo. E esse mais lento é um movimento pensado, é um movimento sem dúvida. analisado, você Sem avaliou dúvida, com mais sem perspectivas, aquela ansiedade total da juventude ali, você, né, de aplicar em você muitas coisas. desfruta. E aí vem uma coisa muito legal dessa questão do encontro de gerações, É, que é poder ajudar jovens empreendedores que estão nos estágios anteriores, 45, 38, etc e tal, e que estão passando por esses desafios. Aí é uma coisa que me dá muito prazer, sei. de sentar e discutir tanto os aspectos de negócio, os desafios de negócio que ele está tendo, quanto o que ele tem que aprender, o que competências ele tem que incorporar para poder dar conta desse estágio de Muito legal, desafio. porque aí tem que ter um pouco de cabelo branco junto com essa energia, essas novas ideias, esse conhecimento, essa vontade de fazer, né? Essa combinação faz talvez a diferença de empresas e startups de sucesso E, a- e algumas penando um pouco e mais. isso me carrega de energia. É, Então, eu tenho em casa dois jovens de 26 e sim. 28 anos que são startupeiros, Ah, que que legal. estão operando em early stage ou em processo de aceleração, ligados à tecnologia. Então, eu tenho um laboratório de lidar com essa fase em casa, as No café da conversas manhã. já. No café da Exato, manhã você já consegue as entender o que vai conversas já acontecer. acontecem ali. Que E aí eu bacana. vou vendo os colegas deles, eu vou vendo um pouco os mais antigos, ou seja, aqueles que eu faço mentoria em algumas organizações, né, com alguns líderes. Então é bem legal, é bem legal. E outra coisa que também é uma característica aqui minha, hoje eu estou no conselho de uma entidade do terceiro setor, uma organização de saúde, chamado CREM, um Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Aham. Fala de saúde nutricional, alimentação, um dos eixos mais complexos que a gente tem hoje no Brasil. Segurança alimentar, no Brasil e no mundo, Sim. segurança alimentar. Nas escolas, a má Hum. nutrição, o problema que você tem hoje de voltar para o mapa da fome e de estar com a explosão de obesidade, Sim. que afeta o custo do sistema de saúde de forma intensa. Aprendo todos os dias conversando nessa, nessa entidade. É Que legal. maravilhoso o Que bacana. aprendizado. E, ao mesmo tempo, levei para eles as minhas experiências, os meus questionamentos, uma lógica, e essa troca ela é muito positiva. Sim. Porque eu provoco pensamentos lá e aprendo muito com eles Sim. nisso aqui. E entendo um pouco mais os desafios que é trabalhar num terceiro setor ligado à política pública de saúde, ligado às secretarias de saúde e educação de municípios, precisando de capital filantrópico Que bacana, hein? Que bacana. para E, fluir, pô, me entende? parece, ô Ricardo, isso me parece isso o auge da carreira, não? Ó, isso aqui é um outro capítulo também para a gente É. conversar, né? É. Essa dinâmica. E ao mesmo tempo estou lá, eu sou mentor de conselheiro consultivo de uma organização, de uma startup que é de Aham. GovTech. Sim. Ela tem soluções de tecnologia para a gestão pública.
E uma das soluções, Tem a ver com o Marcos Peano? Não. não tem a Você ver. sabe que o Marcos Peano, um abraço pro Health nosso amigo Tech, Health Tech, né? Health Tech, mas ele tem uma solução também, que ele teve aqui, né? Sim, Marcos sim, sim, sim. Peano, nosso amigo comum, e tem uma solução de GovTech também. Você sabia disso? Uma outra coisa que ele tem Eu lá, não sei sabia do se. Health Tech, do Gov eu não tô Tem sabendo. GovTech, pô, vocês, amigos de décadas. Não, Então eu vou essa fazer é essa junção. novidade, essa é Ele tem uma novidade. solução de GovTech também, trabalhando com o Manuel Pietra, tudo lá. Tá. Então aqui, ó, ciclo virtuoso de sucesso. É o sucesso brasileira fazendo boas conexões de negócio aqui, mas vamos depois procurar Marcos Peano para falar sobre isso Não, que tem a ver. legal. Ele me falou que estava trabalhando com o Manuel Pietra, mas Solução de GovTech igual não tinha me você. tocado que era um tema de GovTech. GovTech dá para vocês conversarem de negócio também muitos anos depois. Vai Pois ser. é, Tira muito foto e me legal. manda, que eu vou Muito gostar de legal, ver. muito legal. Desculpa aí. Dá tempo você tomar cerveja com tudo isso que tá fazendo? Dá, Dá dá, tempo de tomar dá. cerveja. Não sei se você gosta, mas a gente tem uma cerveja para você, ó, que é a Hiller Beer aqui, ó. Pô, Essa que cerveja, vou até bacana. pôr essa aguinha aqui. Essa cerveja artesanal. Esse a gente traz casos de sucesso brasileiro também. Hiller, esse cachorrinho. Esse é Maravilha. do Cantídio, um sócio meu de outra empresa. Isso aqui é legal, ô Ricardo, depois você experimenta, me fala, porque é feita com lúpulo brasileiro também. Brasileiro. Sabe que o lúpulo é uma coisa muito europeia, de aqui, mas eles plantam aqui em Passa Quatro. Ele planta e já consegue níveis bons e ele fez uma edição especial para nós aqui, ó. Do sucesso Maravilha, brasileiro. Então, ó, maravilha. cervejinha dá tempo, não dá? Dá, dá. Agora é só o tempo de gelar. Só o tempo de ligar em casa Isso, porque depois. sextou. Sextou, exatamente. Ainda estamos aqui numa sexta-feira, cervejinha quente. Eu vou ter que começar a trazer umas. Vou ter que produzir alguma coisa, uma forma, né? Eu, Olha aí, é, o Lucas tá ali concordando que vai ser bom trazer ela gelada, talvez aqui. talvez um Vamos pensar. frigobar aí, o frigobar Próxima ser instalado temporada a gente aí, põe aqui. Vou ter que falar com o Cantídio. Cantídio traz mais pra gente fazer e já. já experimentar aqui É que algumas ao vezes a vivo. gente grava 9 da manhã, mas é paradigma bobo esse, né? É, Então o Hiller Beer tem essa, e ele é sócio de uma outra empresa minha que a gente trabalha, então o sócio, eu, o Alexandre, ele que chama Amult, tá, que aqui a gente faz consultoria. legal. Aqui tudo aquilo que você sabe fazer e que a gente fez junto por algum tempo, e consultoria a gente segue fazendo aqui, consultoria em tecnologia. E eu sigo trabalhando com isso e apaixonado porque a gente vive a maior revolução tecnológica de todos os tempos. Então a gente faz projetos desde modelagem de inteligência artificial, que é ensinar as empresas como usar a inteligência artificial, até recursos humanos, até recrutamento e seleção de recursos humanos. Então Boa, boa. Na Multi a gente faz isso aqui, né? Voltando à cerveja, voltando aqui, né? Assim, e pessoal, tem uma característica do Ricardo Cato, quem o conhece há mais tempo como eu sabe. Ele é um super sambista, na verdade, né? Então, na verdade, você é um cara do samba que quando eu lembro da gente moleque, moleque trabalhando lá na Price muito tempo atrás, que você é o primeiro cara que eu vi que tinha os instrumentos todos de uma roda de samba no porta-malas do seu carro, é isso. É isso. Você segue do samba? Então, graças a Deus, essa disponibilidade de instrumentos fizeram com que os meus filhos também gostassem desse negócio, né? E desse incentivo emergiu o Grupo Querosene, que é um grupo bem legal aí no mundo universitário, né, tal. Hoje eles já estão fazem festas de casamento, tocam em formatura, os meninos são super bacanas e isso deu uma renovada, né? O Grupo Querosene é bem talentoso, o Vini, que é o meu filho mais velho, compõe muito bem com o Pietro, que é um super artista, talentosíssimo, né? E é muito legal, de vez em quando, e amanhã vai ser um dia especial, eu vou conseguir fazer uma união de gerações, ou seja, a turma que eu tocava há 40 anos atrás vai se juntar com a turma dos meus Pô, filhos e que a gente vai fazer demais uma isso, grande cara. roda de Não, samba. nós vamos ter que, sem dúvida, aqui vamos colocar o link do grupo do Querosene e não só, então, você sempre foi do samba, continua e continuar sendo e vai atuar em conjunto com os Ah, filhos. no grupo Querosene eu me senti um empresário do grupo, assim, né? Ah, Do que tipo, demais, cara. ajudando os meninos a pensar o que fazer, o que não fazer, e os meninos são muito talentosos, muito bons. É. E também estão
trocando de fase, né? 28, 29, 30 anos, então alguns casando, a profissão demandando bastante, então você vê como as fases vão virando. Então todo aquele o período anterior que era shows, 3, 4 shows no fim de semana, Que bacana, hein? e quase todos os fins de semana, agora já estão selecionando, esse show eu vou, esse aqui não vai dar. Ah, que bacana. E você tá sempre por perto ali com Ah, eles, ó, o assim? ano passado, assim, para mim o auge foi em outubro, eles fizeram a abertura do show do Péricles. Eles Caramba, foram, caramba. foi super legal. E o Péricles é um super sambista maravilhoso. Pois E o é. Querosene estava lá só fazendo o aquecimento da plateia para receber Pô, então temos que o combinar Péricles. um episódio, esse da Maravilhoso. outro episódio, então aqui O trazemos o Vinícius, Vini e toda essa galera para fazer aqui, para falar de samba, que vai bacana. ser bom. Eles fazem um samba ao vivo aqui com você, com certeza. Ó, porra, vamos combinar, deixa eu combinar. E isso salta aos olhos que eu lembro, cara, de você lá assim mesmo, fui um monte com você e samba, e você, eu lembro a primeira vez, esse é um episódio bacana, a gente foi, vamos lá, pessoal, vamos num samba, a gente talvez, né, com namoradas e tudo, vamos. E eu achei que a gente só ia, né? Foi talvez o primeiro que a gente foi. Não, não é que só ia, você pegou, na verdade, 5 minutos, você tava no meio da roda de samba, tocando com toda a galera lá, né? Então, um cara ativo, assim, isso muito, muito legal. Samba Ah, tá no sangue, está no sangue, tá no samba. Se intuitivamente não fosse tem que participar. consultor para falar de sustentabilidade, de evolução das organizações, estava ali, era um artista do samba. E tem uma sabedoria, né? O samba é uma expressão nasceu, né? É, Em comunidades, é, em favelas e é um jeito de expressar e de contar as histórias simples é, de gente simples, né? sim, Então o samba de raiz, o samba mais tradicional, ele é uma expressão cultural e social maravilhosa. sim, sem dúvida. E mesmo eu sendo descendente de italianos, Pois é, eu tive uma identificação muito forte com isso. Isso é, mexeu muito profundamente comigo, né? muito, muito bacana. Aí, e tem outra coisa também que acho que ajuda nesse seu sucesso todo, que é família, né? Como é que você, que importância tem isso para você? Não, total, né? Total. Até para falar da música, né? Meu pai tocava num grupo de bolero. Ah, é? E a partir daí conheceu minha mãe nos bailes de bolero, casaram e sempre foram Ah, que dançarinos bacana. de né, ir em casas de shows, etc, etc e tal. E ele me deu o primeiro pandeiro, o primeiro Ah, então tem uma e me tradição aí. incentivou a fazer isso. E aí, Que quando eu legal. encontrei uma turma no colégio que não era roqueira pura, mas que também gostava de um batuque, pronto, aí a gente já se conectou e daí foi, entendeu? Foi nessa linha. Então você vê que tem uma coisa de continuidade É, desse espírito ancestral indo para frente. Então, bacana isso, fico né? feliz que os meus filhos É, vão levar isso para a próxima geração também, né? Então, é, acho que muito legal. isso é E muito você legal. sempre foi família, né? Tem até algumas coisinhas que a gente achou aqui, né? Ah, olha aí, ó. Essa é a galera, não é isso? Tá É isso ali, aí. doutora Niviane, dentista, que por coincidência estudamos no mesmo colégio. Exato. E tem dois homens, dois caras formadões ali do lado, né? O mais alto é o Vinícius, o mais velho, 28 anos. O Legal. Maurício é o surfista, cavaquinista. Caraca, os dois E também estão na mesma linha de evolução aí. ele tem um desafio grande de ficar equilibrando o surf, que é logo cedo de manhã, e tocar samba, que Cara, dá é pra. na noite, né? Então É. aqui, e o surf tem ganhado Ah, é? Talvez vai, mais vai, recentemente. vai mais surfar. Mas, mas ele gosta também Ah, que de pegar bacana, o que cavaco e bacana. de fazer umas É. músicas aí. Ele, Não, e você sempre muito, muito família, né? Acho que a família te ajuda nessa história do sem desenvolvimento também dúvida. profissional e como homem de sucesso, né? A doutora, sim, a É, nossa dentista Niviane.
Que bacana. Isso aqui tá tudo lá na rede social. Falei, deixa eu encontrar algumas para homenagear você e a família toda sua que tá aí junto, ó, galera. Olha aí que beleza. Isso é Fernando de Ah, Noronha. aí qualquer. Aí Aí, é sucesso. aí tudo fica bom, né? Tudo fica bom. Tudo fica bom, bacana. E e você fala muito de. Tem um lado espiritual nisso tudo também, o Ricardo, que você fala de elevação, de alma, de espírito, de coisa. Como é que você vê a combinação disso tudo, cara? É. Acho que começa de um entendimento de que, pelo menos a gente tem quatro dimensões, né? A dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão espiritual. É. Então, para o que a gente faz para o físico? Putz, a gente se alimenta bem, noites de sono, exercício físico, academia, etc. O que a gente faz para o emocional? A gente trabalha as relações e começa pelas relações familiares, os amigos, as relações de interesses de trabalho, etc. Essa qualidade de relação, ela alimenta essa questão emocional. E aqui é um tema importante, que é você equilibrar estresse, equilibrar, fazer reflexões, fazer meditação, para se dar conta dos seus sentimentos, das suas sensações, de Uhum. como que estão se manifestando no corpo físico, né? E tudo isso tem a ver com o mental, ou seja, como é que se alimenta os seus pensamentos. Uhum. Então, as notícias que você lê, a rede social que você frequenta, os livros que você lê, os cursos que você faz, Aham. vão definir muito o seu grau de estresse, o seu grau de ansiedade, o seu grau emocional, muito nesse mental. Então, o aprendizado do mental ele é importante. E nada disso funcionaria se eu não tivesse a dimensão espiritual, Sim. que é, poxa, eu não tô aqui, a gente não está aqui à toa, a É. gente está aqui para um processo de evolução. Eu acredito que o espírito continua após a morte. Essa é É. uma crença importante. Pode ser que tenha pessoas que tenham outras perspectivas, mas eu acredito nisso. Portanto, o que se manifesta no campo físico, ele já está manifestado no campo espiritual. Entende? Entendi. Então, isso vale tanto para o sucesso quanto para as doenças, quanto para os problemas, para os desafios. Né? Então, tem coisas que estão no campo, nesse campo. Né? É. Importante, tão importante quanto, né? Com certeza. E uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, né? Aproveitando que você falou de sucesso, o que você entende por sucesso, Ricardo Castro? Eu vou olhar assim, sucesso ele tem diversos estágios. Um grande sucesso é você ir passando de forma saudável por esses estágios da vida. Sucesso é você estar bem consigo mesmo, você ter uma produção de ocitocina, de endorfina natural que te deixa uma felicidade autêntica. Uhum. Sucesso é ter essa felicidade autêntica influenciando a felicidade de outras pessoas, Maravilhoso, a produtividade de outras pessoas. maravilhoso. E isso pode acontecer no ambiente empresarial, no ambiente da sociedade, nos espaços de convívio, né? É. Então, sucesso é isso, é passar pela vida com essa qualidade. Muito legal. E, e para quem está nos assistindo aqui, né, você falou de muitos conceitos, deu uma aula de evolução pessoal, das organizações, desse trabalho. E quem olha para você, e muita gente conhece desde os tempos de Price, de TPS, de tudo mais lá, que dicas que você daria para quem quer chegar e ter um sucesso desse? É, acho que a primeira delas é sempre ter curiosidade para ver além daquilo que está visível. Porque tem às vezes a gente pega aquilo que está visível e já chega, acessa logo padrões e chega a conclusões. Muito bom. Mas tem contextos, tem É, situações, tem história
trouxe a gente até esse ponto. Então, essa curiosidade de investigar esse contexto onde tal coisa acontece, ela é importante. E aí ampliar para a dimensão de investigar o que acontece dentro de mim ao enfrentar essa situação. Que sentimento que eu tenho ao enfrentar isso? Que pensamentos que passam por mim ao lidar com uma determinada situação? Porque esse autoconhecimento permite você ter outras escolhas do que as escolhas automáticas. Isso eu fui aprendendo a duras penas, né? Quebrando cabeça, mas também com muita formação, com muito curso específico para essa muitos processos terapêuticos também. Muito Não legal. É só terapia, mas processos terapêuticos, processos que fazem curas, né? Então tem a ver com isso. Vá além do visível, Vá né? além do visível. Daquele que é previsível e não fique no automático. Exato. Muito bacana, hein? Pô, conversar com um amigo é mais fácil e você cheio de boas histórias e conteúdo. Eu sei que a gente não falou nem 5% do que podemos falar aqui. Passou rápido, estamos falando mais de 1 hora já, acredita? Pois é. E com muita coisa bacana. Não, legal, é um Muito prazer, bacana. é um prazer falar desse tema, é um prazer, eu sinto paixão de compartilhar essa experiência e de convidar pessoas a fazerem esses mergulhos. Então, convido toda a tua audiência a mergulhar. Posso dar depois nos links, nas descrições, algumas dicas de aonde encontrar bons cursos, boas jornadas de formação, onde eu fiz e recomendo. Não, muito legal, cara. Uma aula assim foi muito bacana. Eu queria agradecer muito sua presença. E acho que a gente precisa fazer outros papos. Vamos falar depois do Grupo Querosene. Vamos voltar ao samba. Me convida que eu vou com você. Bora lá. E muito legal, mas obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. Você é um baita sucesso brasileira, grande Ricardo. Valeu, querido. Você Obrigado, também. obrigado, Você meu irmão. também. É isso aí, pessoal. Tenho certeza que com todos esses convidados que trazem conceitos, que trazem histórias inspiradoras, a gente vai aprendendo, a gente vai assumindo isso para a nossa vida como bons exemplos e eu tenho certeza que a gente vai sim gerando esse ciclo virtuoso de sucesso. Fica atento, deixa o seu like, deixa o seu comentário e nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, galera!